Bom dia a todos. Eu me chamo Jonathan Hanai e faço parte do Grupo de Trabalho Internacional para as Salvaguardas de Crianças no Esporte. Este é um grupo que foi criado a partir de uma iniciativa da Unicef do Reino Unido há quase 8 anos atrás, reconhecendo o baixo nível de proteção que crianças e adolescentes desfrutaram no meio esportivo, tanto em áreas profissionalizadas, quanto amadores, quanto comunitários. E aí se formou com a intenção de ajudar a avançar a pauta da proteção. E o primeiro trabalho que realizou foi a elaboração de um guia para a proteção de crianças e adolescentes em meios esportivos. E desde então a gente vai desenvolvendo. Infelizmente, como todos nós podemos ver pelos noticiários internacionais, incidências de abuso de poder, de violência, de abuso sexual no meio esportivo e em todos os esportes. Não tem um esporte, vamos dizer, que está melhor ou pior que os outros. Os relatos são cada vez mais frequentes. E aí se faz necessário que começamos a olhar de forma prática como que podemos estender a proteção concedida em lei a toda criança e adolescente para dentro das arenas esportivas. E aí eu gostaria de começar o evento de hoje, já passando a palavra para Petrúcia de Mello Andrade, que é secretária nacional adjunta da criança. E ela vai se apresentar e depois realizar a apresentação dela. Petrúcia. Bom dia aos participantes desse importantíssimo webinário, né, onde a gente vai dialogar sobre as questões que envolvem crianças e adolescentes, né, com o tema Experiências Brasileira de Proteção à Criança e o Adolescente. Eu me chamo Petrúcia, né, sou secretária nacional adjunta dos Direitos de Criança e Adolescente, atuo na área de prevenção, proteção, né, na área de defesa de criança e adolescente. Antes do ECA, né, na década de 79, eu comecei a minha jornada nessa pauta. Então, estou aqui nesse webinário para contribuir, né, sou psicóloga de formação, né, tenho 4 netos, né, casada, estou aqui na secretaria em Brasília, né, e vamos contribuir aí com essas experiências brasileiras, né? Nós temos experiências positivas e também ferramentas ou tecnologia social, como o Disque 100, para atuar também na defesa de crianças e adolescentes. Então, nesse momento, eu vou trazer a minha apresentação aqui. Vamos lá para o item 1, né? Então, nós vamos ter aí experiências brasileiras na proteção de crianças e adolescentes, né? Eu estou aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, que integra o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, portanto, também essa visão dos direitos humanos. E aí, para a gente falar da experiência do Brasil, a gente vai trabalhar com um projeto, um programa, né, que ele existe há bastante tempo, né, e que ele foi agora formalizado, né, que chama-se Profesp, né, que são Forças no Esporte. Então, o programa Força no Esporte, que é o Profesp, formalizado pela Portaria Interministerial número 2203, de julho de 2013, é uma vertente do programa Segundo Tempo do governo federal, desenvolvido pelo Ministério da Defesa
com apoio da Marinha, Exército, Aeronáutica, em parceria com os ministérios atual, né? Ministério da Cidadania, que comporta hoje o antigo Ministério do Esporte, né? Hoje ele está como uma Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, né? Ministério da Educação e o nosso ministério, que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, o objetivo do Profesp é reduzir riscos sociais e fortalecer a cidadania, a inclusão e a integração social de todos os beneficiários, né, ou beneficiados, por meio do acesso à prática de atividades esportivas, atividades físicas saudáveis e de atividades socialmente inclusivas, realizadas no contraturno escolar dentro de organizações militares, para promover e também ele promove a valorização da pessoa. Temos também essas parcerias, né, no decreto 10.085 de 2019, que atribuiu ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da nossa secretaria, o apoio institucional ao Profesp, né? Nós estamos aqui, né? Eu estou aqui, ó, com cabelo curtinho, isso foi no ano passado, e aqui a ministra Damares, então nós estamos muito atentos também todas a essas questões de denúncias, né? E estamos muito ligados nessas questões, oferecendo, inclusive, capacitações. Né? A secretaria, por meio... então, assim, esse é o que está no decreto, então, vai proporcionar o acesso à aprendizagem em instituições educacionais especializadas, né? A inserção no mercado de trabalho e a inclusão social. Né? Isso temos várias parcerias, né? Com as empresas formadoras na área de aprendizagem, né? Então essas crianças têm não só a questão da valorização da vida, de toda essa importância dessa solidariedade, de uma cultura de paz, mas também essa inclusão social a partir do trabalho da lei da aprendizagem. Essa integração e articulação de políticas direcionadas à criança e adolescente, no que for aplicável ao programa Forças no Esporte. E também outro que é o segundo tempo, que é que está... A maior parte dele funciona no Rio de Janeiro, né? Para crianças, em especial, né? Prioritariamente para crianças e adolescentes com deficiência. Né? Aqui é só, né? Hoje, no Profesp, nós temos 313 núcleos, né? Estão sediados em 202 organizações militares das Forças Armadas, presentes em 139 municípios em todo o território nacional, inclusive do Distrito Federal e Fernando de Noronha. Essa foto aí é em Brasília, né, no Distrito Federal. Aqui essa outra foto, nós temos também atuação na Amazônia Legal, trabalhamos com várias, inclusive 15 pelotões especiais de fronteira e também comunidades indígenas, né? Então, nós estamos aqui, tem os meninos aqui, respeitamos essa cultura também, né? Então, é importante essa participação. E só uma curiosidade para falar da importância do Profesp, né? Na Amazônia Legal, né, o general Smicelato, que trabalha com essas atuações através do Ministério da Defesa, numa das cidades, que a gente não vai citar aqui o nome, alguns adolescentes chegaram com um relógio de pulso, simulando uma tornozeleira eletrônica, né, com identificação com o crime. Então, a importância de estar trabalhando com esses meninos, essa valorização da vida, da pessoa humana, e segundo o relato desses profissionais que atuam com as crianças, em pouco tempo, esses meninos já retiraram a tornozeleira antes mesmo que alguém solicitasse a retirada, né? Sem que alguém retirasse.
Então, aqui, em comemoração, iniciativa dos 300 dias, o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que ampliou, né, e fortaleceu o programa Forças no Esporte. Esse ato proporciona essa perenidade, né, que não é um programa de governo, mas um programa de Estado, uma política pública, né? Então, permitindo atender 40 mil crianças. É muito importante essa questão em situação de vulnerabilidade social, né? Por meio de ações integradas entre os ministérios, né? Da Defesa, da Educação, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Aqui também, aproximadamente, investimento, 20 milhões, mais de 20 milhões e meio, né? E aí, como que funciona? Eles ficam no projeto 3 vezes por semana. Os meninos têm acesso a 2 refeições, porque muitas crianças de comunidades, né, vulnerável, muitas vezes elas vão para esses espaços para se alimentar, garantir a segurança alimentar, né? Aqui nós temos o programa de atletas de alto rendimento, né? Isso aqui são a equipe que voltou dos Jogos Pan-Americanos de Lima, né? No Peru. E é curioso assim como que os meninos se identificam com esses atletas, né? O objetivo do Profesp não é trabalhar o esporte de alto rendimento, mas mitigar a violência, né? Trabalhar essa questão da cidadania, né? Então, nesses Jogos Pan-Americanos, na delegação que o Brasil levou, de 485 atletas, 138 são militares, né? Então, isso também serve de referência para as crianças e os adolescentes que almejam um dia estar integrando essa equipe, né? Nós temos relatos também de alguns que estão lá, né? Que foram integraram essa equipe oriundo do Profesp. Aqui a gente está, o presidente recebeu eles lá aqui em Brasília, né? No evento dos 300 dias. Aqui o João do Pulo, né? O projeto João do Pulo, que está a trabalhar com pessoas com deficiência, priorizando crianças e adolescentes. E o projeto João do Pulo foi em homenagem ao João Carlos de Oliveira, que também era um desportista militar, né? Que teve a sua perna amputada, né? Em decorrência de um acidente de automóvel, né? Aqui o Bolsonaro recebendo, né, essa criança ela está aqui em Brasília, fantástico, esse menino joga bola, esse menino é demais, vale a pena uma visita, conhecer, né, esse projeto. Aqui durante a pandemia, né, que aí algumas crianças não pôde estar fisicamente, né, o Ministério da Defesa distribuiu quase 30 mil kits de alimentação para as famílias, né, para as crianças, tanto do Profesp quanto do João do Pulo, do projeto João do Pulo, entre 1º de abril e 30 de julho, com recursos vindo do Ministério da Cidadania. Então, essas são as experiências, né, positivas do Brasil em relação que tem alcançado muitas crianças, né? Só para a gente ter uma ideia, em Brasília temos uma demanda reprimida de mais de 2.000 crianças e adolescentes aguardando uma vaga. Então, é muito importante a gente estar buscando realmente essa inclusão social de crianças e adolescentes, em especial dos que vivem em área de vulnerabilidade social. Então, muito obrigada. Aqui estão os meus contatos, né? Para quem quiser enviar alguma pergunta, ou, né? Está aqui o meu e-mail, petrucia.andrade@mdh.gov.br. Agora vamos lá, vamos. Muito obrigado, Petrúcia.
foi muito interessante poder ouvir e conhecer muito melhor essas iniciativas do governo federal e compreender a abrangência que tem no território nacional entre a diversidade populacional também. Então, e mais tarde vamos ter um bate-papo mais amplo entre os palestrantes e também junto com as pessoas que estão assistindo. Agora eu gostaria de passar a palavra para Ian Cook, que trabalha numa empresa multinacional, e ele vai se apresentar melhor. A empresa é Crow, e eu passo a palavra para você, Ian. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite para participar desse debate, né, de um tema tão relevante e tão importante para todos nós. Confesso que eu fiquei muito empolgado e muito animado em poder ouvir dos outros palestrantes e aprender com a experiência deles, né, muito mais, enfim, no dia a dia dessas questões, e foi, né, brilhante a apresentação da Petrúcia, muito interessante ouvir de todas essas iniciativas que são feitas em nível federal, e daqui a pouco acho que a gente vai ouvir também do Robert e da Andressa no detalhe mais de projetos específicos. Então é uma alegria imensa e uma oportunidade enorme aí de aprendizado que eu estou tendo, e com certeza quem está acompanhando também. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ian Cook, eu sou diretor executivo associado da Crow, que é uma empresa multinacional com sede em Nova York, presença em mais de 30 países. O foco da nossa empresa é a consultoria de gestão de riscos e investigações corporativas, né? Então, grande parte dos nossos clientes, né, nos contratam para executar trabalhos, muitas vezes, de investigação interna, de questões relacionadas à fraude, à corrupção, enfim, do relacionamento, às vezes, irregular com entes públicos, do relacionamento irregular entre partes privadas, enfim, são diversas as motivações pelas quais o nosso trabalho reativo de investigação acontece. E ao longo dos anos, isso acho que a gente vê de uma forma geral no universo corporativo, e daqui a pouco eu vou falar especificamente do segmento esportivo, a gente tem visto um aumento na procura pelo trabalho preventivo, né? Enfim, por soluções que vão se antecipar aos problemas, ou que são trazidas por requerimentos, por imposições regulatórias ou legais. Então, muito do trabalho que antes era muito mais voltado só para o reativo, para a investigação daquilo que já aconteceu, hoje é trazido muito mais para uma situação aí de prevenção, o que é muito positivo, né? Acho que em qualquer campo, né, a prevenção ela é mais, ela sai mais barato, e ela não, né, enfim, ela não vai trazer todas as implicações de um trabalho que só é feito após o evento. Ao longo dos anos, nós temos trabalhado cada vez mais com o segmento esportivo, e isso se tornou mais evidente nos últimos anos, né? Os clubes no Brasil, no exterior também, e também federações, confederações, vêm, né, solicitando mais consultoria justamente nas áreas de governança, de compliance, em questões relacionadas à transparência das finanças de uma confederação ou mesmo de um clube. Então, o meu envolvimento com o segmento esportivo vem a partir daí, desses clientes que nos procuraram justamente por questões internas do clube, da federação, da confederação. A partir disso que a gente começa a ver a importância, obviamente, de se ter uma estrutura adequada de governança, de controles, de transparência, que, enfim, passam por uma série de
de questões que vão desde, obviamente, das questões financeiras, da lisura dos contratos que são feitos entre clube e jogadores, no caso do futebol profissional, entre clube e fornecedores, patrocinadores, e também vem das questões que não podem ser deixadas de lado, mas infelizmente muitas vezes existe uma disputa interna pelos recursos que são cada vez mais escassos, né? E até num ano como esse, que enfim houve aí uma redução nas fontes de renda das agremiações esportivas, das federações, das confederações, os recursos, enfim, existe ali uma questão né, dessa briga aí por uma parte ali da pizza financeira vinda, enfim, de diversas fontes de renda. E nisso a gente, obviamente, se deparou com casos que nos chamaram a atenção e que nos levam a ver como importante é você ter os controles adequados, o framework, né, as estruturas de controle específicas na proteção da criança e do adolescente numa agremiação esportiva, né? O que a gente viu, e é um exemplo que eu gostaria de trazer, vem de um dos trabalhos que nós realizamos esse ano em um clube de futebol aqui no Brasil. Esse clube, enfim, nos contratou para fazer uma série de análises, né, e de contratos firmados que teriam, enfim, possíveis irregularidades. E já tinha sido feito um trabalho interno muito voltado para o futebol profissional, enfim, para os grandes contratos com grandes jogadores, e uma coisa que nos foi solicitada foi olhar o que eles chamam das categorias de base, né? E quando a gente fala em categoria de base, a gente pode estar falando de crianças, enfim, de adolescentes, e foi realmente um elemento que nos chamou a atenção ao fazer esse trabalho. E a gente está falando de um grande clube de futebol com uma estrutura adequada quando se fala, enfim, nas instalações e, enfim, no trabalho ali de desenvolvimento técnico do esporte. Mas uma coisa que a gente viu, por exemplo, foram diversas irregularidades em relação àquilo que a lei enfim, estabelece, né, a Lei Pelé, por exemplo, em relação ao contrato com jogadores menores de 14 anos. Né? Então, você tem ali uma questão de que, né, o jogador, a partir, né, o menor, a partir de 14 anos, ele pode receber um auxílio financeiro, né, na forma de uma bolsa aprendizado, e depois até vou pedir para os meus colegas aqui de painel me corrigirem se eu tiver falando alguma incorreção em relação a isso, mas, enfim, existe uma questão legal relacionada a isso, justamente como uma medida de proteção à exploração do trabalho infantil, né? Então, não foi uma regra criada arbitrariamente e sem um motivo. Existe, obviamente, uma proteção importante que acontece a partir dali. E nesse projeto especificamente, uma das coisas nas quais nós nos deparamos foi com um artifício no qual, né, os pais de alguns desses menores eram contratados pelo clube em funções não relacionadas, mas, enfim, haviam contratos de prestação de serviço como uma forma de remuneração e uma forma, obviamente, de prender aquele relacionamento, né? Então, a gente estava falando ali, por exemplo, de um pai de um desses atletas menores que recebia um valor fixo de R$15 mil por mês através de um contrato de prestação de serviço que a gente não conseguiu verificar o serviço efetivamente sendo prestado, justamente para manter esse vínculo. Em um outro caso, a gente viu, na verdade, era acho que um conjunto de fatores irregulares ali, porque o clube ofereceu direitos econômicos de jogadores como garantia de uma dívida a um empresário, né? Havia sido feito ali um contrato, ali, um mútuo, um empréstimo do empresário para o clube, porque o clube estava passando por uma situação financeira difícil, e essa cessão dos direitos econômicos ela já é norteada de algumas irregularidades, mas um dos jogadores que
apareciam ali nesse contrato de gaveta que existia entre empresário e clube, era de um jogador de 9 anos de idade. Então, assim, você vê que, na verdade, você tem este tipo de situação que pode acontecer, e isso a gente está falando, enfim, de um grande clube, um que até, enfim, teve essa iniciativa de realizar um trabalho detectivo para verificar eventuais irregularidades cometidas pela gestão anterior. E, obviamente, o que me assusta, o que me faz, obviamente, pensar que isso pode estar acontecendo de uma forma recorrente, e às vezes em clubes até com estrutura um pouco menor, que, enfim, talvez façam, tenham não tenham um departamento jurídico para analisar as questões, né, legais de contratação, ou que estejam passando por dificuldades financeiras e também acabem, enfim, utilizando desses expedientes. Claro, pensando que, né, os grandes talentos do futebol, né, no caso do futebol, mas do esporte brasileiro, começam enfim, a prática do esporte na infância, na adolescência. Então, isso tudo realmente nos chamou muito a atenção, e pensar que a gente estava fazendo um trabalho relacionado a uma investigação financeira, questões, enfim, de uma outra natureza, e a gente acabou chegando neste tipo de situação aqui que chama muito a atenção, né? Além disso, um outro elemento, e aí sim eu vejo de uma forma aí muito, muito positiva, é a procura que já vem acontecendo por outro tipo de trabalho que a gente faz, que é justamente na parte de prevenção, na parte de ajudar a agremiação ou a federação, a confederação, a criar uma estrutura adequada para poder oferecer para o jovem, para a criança, para o adolescente. E isso vem desde as questões de prevenção ao assédio, o mapeamento de todas as questões relacionadas ao alojamento, ao transporte, a quem participa, né, quais são os profissionais que vão fazer o acompanhamento da criança, do adolescente, uma estrutura correta e profissional para ouvir eventuais denúncias, que essas denúncias tenham o tratamento e a investigação adequada e que, enfim, exista todo o tratamento em relação a isso, né? Alguns dos nossos clientes, até globais, já vêm solicitando esse tipo de serviço, esse tipo de abordagem, e a gente começa a ver isso chegando também aqui no Brasil, o que também é bastante positivo, e a gente fica muito satisfeito de ver esse tipo de iniciativa já acontecendo, né? Obviamente, no nosso caso, a gente é uma empresa, né, enfim, que né, o nosso foco é na gestão de riscos, e então poder colaborar dessa forma também a gente vê de uma forma super positiva. Enfim, espero ter contribuído aí com a discussão de um ponto de vista um pouco diferente, né, tentando trazer alguns dos elementos aí que a gente vê no mundo corporativo para o esporte e aqui para o Brasil, e acho que sim, acho que existe ainda um caminho aí a ser percorrido, e a gente fica feliz de poder fazer parte aí dessa jornada. Muito obrigado, Ian. Eu acho que para todos nós que estamos hoje, é muito bom poder ouvir sobre áreas que a gente desconhece mesmo. É muito importante compreender as diferentes formas de exploração da criança no meio esportivo, porque tradicionalmente só se fala em abuso sexual, só que a maior volume de infração em cima dos direitos de criança e adolescente no esporte não diz respeito ao abuso sexual. Diz respeito, como você elencou, uma questão de exploração do trabalho, um trabalho infantil, a colocação em situações de risco que já ameaçam a integridade física e moral, às vezes. Então, muito legal poder ter essa visão realmente vindo de um espaço diferente, que também poder abrir um pouco para saber de confederação, de federação, de clube, que o mundo esportivo é bastante complexo e muito diverso também. Como a Petrúcia nos falou,
existe um trabalho gigantesco por parte do governo federal, atingindo 40 mil crianças e adolescentes, em parceria com as Forças Armadas, que talvez é um organismo do governo federal que tem maior capilaridade e capacidade de efetivamente trabalhar junto com outros em parcerias para levar a parte mais positiva do esporte para espaços e territórios que senão não chegariam. Então, já tivemos 2 falas de uma amplitude muito grande e agora eu vou convidar o Robert Malingrau para compartilhar a experiência dele. Ele vai, como os outros, se apresentar e passo a palavra para você, Rob. Obrigado por estar junto conosco hoje. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado também pelo convite de participar. Eu estava fazendo umas anotações aqui na fala do Ian. Realmente, eu acho que assim, as outras é muito importante a gente ter perspectivas diversificadas aqui. Mas eu espero que, embora sejam áreas que as últimas palestrantes sejam áreas que a gente tenha menos conhecimento, eu espero, com minha perspectiva, compartilhar algumas experiências mais familiares, especialmente para os clubes, para as organizações menores de esporte para desenvolvimento. Meu nome é Robert, eu sou anglo-brasileiro, por isso que eu falo um pouco enrolado, eu já peço desculpas com antecedência se não errar no meu português. Eu sou o fundador e diretor da Rio, que é uma ONG que atua no Mundo Castro, em São Gonçalo, e que utiliza o esporte de rugby especificamente, como uma plataforma para viabilizar acesso a serviços de educação, empregabilidade e saúde. A nossa visão, que eu acho que é importante destacar aqui, quando a gente for compartilhar nossa experiência, é uma visão que visa oferecer um espaço seguro para crianças e adolescentes no Mundo Castro, para que eles consigam alcançar os seus potenciais. A minha fala vai ser muito parecida com a fala do inicial do Ian, na verdade, onde ele fala sobre a necessidade de sair um pouco da lógica reativo e responder às coisas que já acontecem e tomar medidas preventivas para antecipar possíveis incidentes. A minha perspectiva é que a criação de clubes e projetos esportivos, projetos de esporte para desenvolvimento, eles frequentemente vêm de um lugar de paixão ou um profundo desejo de reagir a uma necessidade, que foi o caso da Rio. Geralmente esses clubes, essas organizações, ao meu ver, são formados por fazedores, pessoas que buscam reagir a uma necessidade ou um desejo ou uma lacuna num setor. E que muitas vezes esses grupos, como foi no caso da Rio, foram formados de um grupo de pessoas que conhecem um e o outro, que possuem uma certa confiança em um e o outro e que compartilham valores e confiam, né, nas boas intenções de um e o outro. E assim, eu espero que essa fala, essa visão seja compartilhada com muitos de vocês que atuam em clubes e organizações esportivas. Então, quando a gente inicia, a gente está reagindo à experiência, nossa experiência, reagindo a uma necessidade ou uma demanda, e somos fazedores, a gente vai fazendo, implementando. E, frequentemente, isso vem de um espaço bom, de um lugar bom, mas talvez com pouca estrutura. E eu não estou dizendo a estrutura
da forma em que o Ian tem dito de infraestrutura também, mas eu estou falando de estrutura organizacional. E o problema disso é que quando a gente vai crescendo, ou até antes, a gente começa a ter divergências na compreensão dentro das nossas organizações sobre o que é de fato, por exemplo, a própria qualificação da organização de o que é uma criança e uma adolescente. Na Unrio, por exemplo, a gente define isso de 5 a 25 adolescente. E na compreensão de o que é proteção à criança ou adolescente, como o Jonathan mesmo disse. Assim, muitas vezes a gente fica muito focado no abuso sexual e fala pouco sobre a exploração de trabalhos, a exploração de trabalho infantil. Então, acaba que tem uma divergência em compreensão de o que qualifica como um incidente, por exemplo, de proteção à criança ou adolescente e o que está dentro desse espaço. E também existe um certo despreparo de membros da equipe que, como eu disse antes, frequentemente vêm com a paixão de implementar um projeto, com o desejo de executar, de abordar uma questão social por meio do esporte, mas, mesmo bem intencionados, ficam um pouco despreparados em reagir a incidentes relatados, internos ou externos. Então, por que eu estou dizendo isso? Em essência, o que eu estou querendo dizer é que a melhor forma de garantir clareza e entendimento organizacional sobre proteção à criança e adolescente é por meio de um framework, que também o Ian mencionou, para que todo mundo, uma política clara e compreensiva, e quando eu digo clara e compreensiva, não necessariamente um framework de 400 páginas, mas uma coisa que é acessível para todos, inclusive alunos e membros da equipe, para todo mundo saber o que a gente entende como uma organização, como proteção à criança e adolescente, e garantir que a gente compartilhe essa mesma visão. De fato, assim, eu acredito que muitos aqui compartilham a visão de que o esporte tem um papel poderoso no desenvolvimento da criança e do adolescente, mas que se a gente compartilha essa visão no poder do esporte, seria um pouco inocente da gente acreditar que a má aplicação do esporte possa ter o efeito reverso. E agora eu vou entrar em alguns exemplos assim que surgem que eu acredito que para muitas pessoas, assim, quando a gente foi elaborando a nossa política de proteção à criança e adolescente, surgiu a necessidade de literalmente escrever coisas que para a gente seria bom senso, como eu disse antes, porque as organizações eles frequentemente são desenvolvidos por um grupo que compartilham esses valores, compartilham essa visão de o que a organização representa, mas que não, quando a organização cresce, é necessário especificar muito claramente até as coisas que a gente, especialmente da equipe de gestão sênior, definem como boas práticas de proteção à criança e adolescente. Uma coisa, assim, vindo de um espaço, até mesmo no âmbito pessoal, onde eu sofri bullying até mesmo de professores na minha escola, e o efeito que isso tem tido, até mesmo como adulto, no meu desenvolvimento, é importante destacar que, por exemplo, apelidos podem ter um efeito muito negativo no progresso do aluno. É uma coisa que a gente fala, a gente vê sendo dito em ambientes do esporte, em todos os ambientes, na verdade, de uma forma muito leve e tudo mais,
mas sem a percepção do impacto que isso pode ter na criança e no adolescente, na percepção dessa criança e da percepção que essa criança tem de onde que ela pode chegar. Tivemos até mesmo uma experiência organizacional nossa, onde a gente estava encaminhando alunos nossos para jogar em um rendimento maior, onde os alunos estavam sendo tiveram um apelido de menor infrator. E o impacto que isso possa ter nos nossos alunos ficou muito claro, né? E tivemos que abordar essa questão, conversar com o clube envolvido para tentar garantir que a gente estivesse na mesma página em o que a gente define como proteção à criança e adolescente, e se esse clube não abraçasse essa nossa visão de o que era, que isso era inaceitável em questões de proteção à criança e adolescente, era um rompimento de parceria. Tem coisas assim como comunicação violenta, que eu acredito que muitos de nós acreditamos que uma comunicação mais rígida seja pode ser bem negativa e afetar bastante o desenvolvimento do aluno e da criança. A humilhação de alunos que a gente vê que frequentemente ocorre em espaços educativos, inclusive. Mas também em termos mais práticos, eu vou compartilhar uma experiência onde a necessidade de ter não só uma política de proteção à criança e adolescente, mas também um código de conduta para os nossos voluntários foi necessário. A gente teve um grupo de voluntários temporários que queriam levar jovens que eram acima de 18 anos para um espaço para assistir um jogo de futebol. Para eles, para esse grupo de voluntários, foi nítido que para eles trabalharem com crianças acima de 18 anos não eram mais adolescentes, e que eles poderiam levar eles para um bar, por exemplo, para assistir um jogo de futebol. Mas o que ficou claro é que a gente tinha que estabelecer para todos os nossos voluntários que a nossa expectativa de todos os voluntários, mesmo temporários, eram que isso não era aceitável. Mesmo uma coisa que, assim, eu imagino que para muitos seria óbvio, foi importante a gente deixar isso claro e ter uma relação até mesmo contratual com todos os nossos voluntários engajados no programa. Também ficou claro que para esses voluntários temporários não estava claro a nossa visão de como que esse tipo de atitude poderia afetar o nosso trabalho mais amplo. Então, e que não ficou claro também, como eu disse anteriormente, a nossa visão de o que é um adolescente e o adolescente com quem a gente trabalha. Então, desde então, a gente tem um código de conduta que é revisado periodicamente. Inclusive, assim, no meio da pandemia, a gente tem um código de conduta para programas que na nossa código de conduta inclui programação remota e as boas práticas que a gente espera de todos os nossos voluntários e membros da equipe em termos de programas remotos. Mas é a necessidade de que todo mundo leia e compreende quais são os nossos padrões, o que a gente define como padrão, e que esses padrões sejam enraizados em padrões estabelecidos internacionalmente e nacionalmente. Mas a gente sabe também que incidentes não são só internos.
na Rio, como eu disse antes, nós vê como um espaço seguro e propício para que as crianças consigam chegar até nós para relatar incidentes. E parte da nossa definição de sucesso é que isso aconteça, que as crianças e adolescentes sintam a vontade a relatar casos que talvez não sintam-se tão à vontade a relatar em outros espaços. Então, e que a gente esteja, então é importante que todos os nossos membros da equipe estejam preparados para saber o que fazer se um caso esteja relatado. Então, voltando um pouco para concluir um pouco nesse ponto em o que o Ian tinha dito, a gente tenta estabelecer uma estrutura, um framework, uma política e um código de conduta que faz com que a nossa equipe seja preparado para antecipar possíveis incidentes e saber estar cientes em como reagir quando um incidente seja relatado. E isso, por sua vez, gera com que tenha mais linhas de comunicação confiáveis para os alunos. Os alunos sabem que eles podem chegar a qualquer membro da nossa equipe e esse membro da equipe vai saber o que fazer quando o incidente é relatado. Todo mundo esteja equipado para incidentes tanto internos quanto externos sejam relatados. Eles sabem o que fazer. Então, eu espero que esse compartilhamento de experiência tenha demonstrado assim, a evolução de como uma política de proteção à criança e adolescente, um código de conduta possa ser evoluído e a necessidade de ter mas enfim, eu espero ter contribuído também para o diálogo, Jonathan. Muito obrigado, Robert. Foi muito legal. Uma coisa que eu notei aqui na sua fala, que se remete à fala da Petrúcia, era justamente essa questão de identificação do outro, que pode ser muito pejorativo e negativo, que foi o caso de um clube, vamos dizer, de um nível de alto rendimento, que quando você estava incluindo adolescentes, taxaram, apelidaram do menor infrator, e a Petrúcia contando de uma instância de um dos projetos lá na Amazônia Legal, onde alguns adolescentes se auto-identificaram desta forma, e que podemos ver tanto na fala de Petrúcia, que foi a inclusão nesse espaço organizado, estruturado, esportivo e seguro, que permitiu que os adolescentes chegassem até outra identificação, que diria para todos nós muito mais positivo, e para o outro lado, onde sua organização se viu obrigado, para proteger o bem-estar dos adolescentes, a romper uma parceria que poderia oferecer novos caminhos para os adolescentes, mas não de uma forma aceitável do ponto de vista do desenvolvimento dos adolescentes. É justamente isso que eu espero que a gente vai estar podendo ter esse diálogo, começar a conversar depois da fala da Andressa. Então, agora eu gostaria de convidar a Andressa a se apresentar e também fazer uso da palavra. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pelo Jonathan e dizer que estou muito satisfeita em vir compartilhar com vocês um pouco do dia a dia de como é aplicada a política de proteção dentro da área desportiva. Uma das minhas maiores experiências e qualidade é ser mãe, então acho que isso é fundamental para que eu possa ter um olhar humanizado para onde hoje eu estou. Atualmente eu estou na ACER como gerente de proteção à criança e adolescente, né? Então venho hoje falar mais uma vez dessa experiência. A política de proteção da ACER Brasil, ela surge em 2011, né? É um documento, uma construção coletiva, com todos os colaboradores e funcionários,
e ela tem como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Declaração Universal da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que seria essa política de proteção? Ela é um documento de normas e procedimentos a ser aplicado em qualquer locais ou instituições que trabalham com criança e adolescente. E como a gente faz isso dentro das atividades esportivas? Então, é trabalhado diariamente com crianças, dentro das suas faixas etárias, seja no individual ou no coletivo, informações que levam essa criança a não reconhecer a violência como algo natural. Então, é trabalhado, vou citar aqui alguns exemplos, no coletivo, a gente trabalha comportamentos, procedimentos, um espaço seguro para que essa criança possa sentir acolhida, desde a chegada dela até a saída dela por todos os profissionais que atuam dentro da organização. É também trabalhado no individual com essa criança, um comportamento com essa criança pessoa por uma questão de xingar uma outra, e enfim, né? Quando é realizado também atividades externas, todas as crianças que vão participar dessas atividades, eles estão cientes do local para onde eles vão ir, do que eles vão fazer lá, até porque isso traz uma certa segurança para a criança e é de responsabilidade de todos cuidar dessa criança, já que nós enxergamos elas como prioridade absoluta, né? São através delas que a gente realiza o nosso trabalho. Então, é feito a autorização, que esses pais, o responsável, ele precisa assinar. Caso eles não assinem, nenhuma criança é permitida participar de um evento da SES em que os pais estejam cientes desse evento. Aí também é convidado os pais para participar, caso alguém queira, né, acompanhar o seu filho, até porque faz parte não só olhar para a criança, mas também olhar para a sua família e ver como a gente consegue transformar este meio social, né? Para além dessas coisas que a gente trabalha no individual e aplica essas normas e procedimentos, né, que a política de proteção da ACER, ela descreve, de suma importância o trabalho também com os colaboradores da SER. Todos os profissionais, eles precisam e eles passam por capacitações, né, uma vez ao mês, com destrinchamento da política de proteção, com o objetivo que todos estejam preparados a acolher qualquer queixa que essa criança venha trazer ou que este adolescente venha trazer, né? Também feito desde do mediador ao gestor maior da organização. Então, é um espaço de formação onde todos participam. E aí também a importância de que todos entendam a política de proteção. Então, não é só um documento que ele fica lá engavetado, é um documento onde tem um profissional dentro da organização que cuida exatamente dessas situações que possa chegar. E aí, dentro da política de proteção, vou citar alguns exemplos para que vocês consigam nortear e identificar. Vamos imaginar que uma criança, ela chega para o professor dizendo que uma outra criança realizou um xingamento e essa criança não tenha gostado. Então, este professor, ele chega até mesmo a gerente de proteção, que no caso sou eu, informa a situação para que possa haver uma mediação de conflito, porque aí é um conflito entre uma criança e a outra. E é como o Robert falou, às vezes um nome, um apelido, ele pode reverberar numa negativa muito grande para o desenvolvimento dessa criança. E agora a gente pode imaginar uma situação um pouco mais tensa. Imagine que um professor ele tenha uma comunicação violenta com um adolescente. E este adolescente ele conversa com o coordenador do programa de esporte. Então, esse coordenador
ele traz essa informação. Então, é preenchido o anexo da política de proteção, né, de violência, identificação de violência. É feita uma fala, é feita uma escuta com este jovem que trouxe essa queixa, e aí, de imediato, esse professor, ele é afastado para averiguar a situação, e aí ele é afastado por um tempo indeterminado e sem remuneração. Se caso houver incidência dessa conduta deste profissional, este profissional ele fica suspenso, depois ele toma uma advertência e, por último caso, ele é demitido, mas isso é algo que não ocorre, até porque quando qualquer pessoa que venha realizar um trabalho na SE, é importante que ele se aproprie deste documento e assine dizendo que ele está ciente dessas normas e procedimentos que são feitos aqui. E, contudo, a gente não foge da missão da SER, né? Que é trabalhar a dignidade, resgatar a dignidade de crianças e jovens, transformando o meio social. Então, a política de proteção, ela não é só um documento que ela visa olhar só para a criança. Então, ela é um documento que ela resguarda a integridade da criança, do seu profissional e da organização. Então, quando a criança ela traz um caso que vem de fora, do externo para o interno, de uma situação que ela esteja sobre trabalho infantil, suspeita de abuso sexual, todos os profissionais estão preparados para acolher essa criança, e aí é centrada essa informação com a gerente de proteção e feito a denúncia no Disque 100 e acompanhar para que essa criança ela seja amparada com o que a lei determina para ela, e assim a gente trabalha com essa transparência, tanto com a criança quanto com a família, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar com vocês essa experiência que para a gente é fantástico. Muito obrigada e bom dia. Muito obrigada, Andressa. Foi muito bom poder ouvir de você uns exemplos concretos, um pouco mais de uma vivência, de algo que eu sei que para a organização é algo novo, que foi criado dentro da pandemia, em resposta à maior incidência de violência e negligência entre a população atendida, e enxergada a necessidade de uma profissional 100% dedicado a este tema. Então, agora, eu gostaria de abrir, primeiro, convidando todos os palestrantes a abrir o vídeo, o microfone. Eu vou tentar fazer com que todo mundo apareça ao mesmo tempo. Então, mas antes disso, que eu vou pedir, antes de abrir para a nossa plateia, temos ainda 20 minutos, se cada palestrante, começando com a Petrúcia, gostaria de pegar alguma coisa de um outro palestrante e falar um pouco o que isso falou para ela, como que isso ressoou. Olha, gostaria de parabenizar todos trouxeram assim contribuições fantásticas, né? A Andressa aí trabalhando, né, a efetivação da PPCA, que é a Política de Proteção à Criança e Adolescente, com todos os marcos normativos. Eu acho que faltou aí a resolução do Conselho Nacional de Assistência Social, onde ele trabalha com todas a tipificação do serviço socioassistencial, quantidade de crianças, horário de atendimento, né? Mas está de parabéns, né? O Robert também aí falando também dos seus desafios da sua instituição. Parabéns, Robert. Seu português é extremamente compreensivo, tá? Gostei muito também, assim, sugerir mais capacitação, porque nós temos aí no site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no www.gov,
várias cartilhas que pode estar norteando esse fortalecer da questão do voluntariado, também a questão da PPCA, da Política de Proteção à Criança e Adolescente. Mas o que me chamou a atenção foi a fala do Ian, né, onde a gente tem uma questão aí que precisamos estar trabalhando nesses protocolos, principalmente nessa PPCA, usando todas as normativas, também as questões da regulamentação da OIT, né? Porque aí a gente vê vários casos, né? A gente sabe da importância do esporte na vida dos meninos, né? De criança e adolescente, que é incorporar bons hábitos saudáveis, desenvolver coordenação motora, aprimorar a cognição, estimular a convivência familiar e comunitária, combate à obesidade, ensino ao respeito, planejar, lidar com frustrações, reduz risco de saúde mental, enfim, tem N benefícios, né? Só que muitas vezes a gente observa que o artigo 227, né, que fala que a prioridade da proteção da criança e adolescente está na família, está na sociedade, né, como um todo, em todos os tipos de comunidades, e, por último, o Estado. E, muitas vezes, quem é a porta de entrada, muitas vezes, é o Estado, né? E não basta só ter as leis, mas a gente precisa trabalhar num convencimento para que os clubes, a gente sabe da questão dos interesses, né, da questão dos desafios, né, precisa formar atleta de alto rendimento, mas também precisa respeitar o Estatuto da Criança e Adolescente. Estou até com um aqui aberto, atualizado, né? Quem quiser pode mandar um e-mail para mim que a gente envia alguns exemplares. Então, é muito importante a gente estar trabalhando não basta só leis, porque a gente tem aí a Lei Pelé, a gente teve uma experiência antes de eu vir para o governo, em Minas Gerais, que a gente achou uma criança, né? Por acaso, uma promotora estava no aeroporto de Confins, encontrou uma criança vindo do norte do país para um determinado clube em Minas Gerais, e aí a gente nos articulamos para estar trabalhando essa questão das crianças ter o direito, e mesmo que eles tenham jogos, no dia de prova, ele priorizar a escola, né? Priorizar a educação. Eu acho que isso a gente tem que construir com o clube. Quando você fala dessa questão de trazer essa família, a família também tem um sonho, muitas vezes, de sair da miséria, de sair da pobreza. E esse menino, de repente, representa, desculpe a terminologia, mas a galinha dos ovos de ouro, vai ser o provedor dessa família, gera esperança. E muitas vezes, infelizmente, a gente tem essa questão, né? Teve outra questão aí que a gente está vendo, muito essa privação, muitas vezes a criança vem de longe e fica naqueles alojamentos inadequados, né? A gente teve aquela questão lá do Ninho do Urubu, nós fomos lá, né, fazer uma visita e ver e acompanhar, mas a coisa é muito lenta, porque depois que a criança morre, como que faz, né? E clubes assim importantes que podem mudar a realidade de crianças e adolescentes, criando uma política de proteção, tendo referência a todos os marcos legais, né? Então, assim, temos também, né, muitas vezes, a criança telefona, mas é diferente de você estar tendo aquela convivência com seus pais, né? Com a família, muito importante. Então, como que a gente pode, né, o Ian, você que tem esse contato mais direto, está possibilitando, né, efetivar realmente os direitos de criança e adolescente na garantia dos direitos deles. Né? Pode estar trabalhando esse convencimento, porque eu vejo que é muito mais importante o diálogo do que, muitas vezes, uma imposição por lei. Né? Então, se você tem um convencimento e esse diretor e esse clube, ele consegue entender não só pela questão da gestão, do compliance, de transparência, mas também de valorizar a vida, porque, afinal de contas, a vida está acima de qualquer outra questão. Né? Então, essa é a minha contribuição, a minha fala. A gente tem aí o Andressa e Robert,
Nós também estamos desenvolvendo no Disque 100, para lançamento entre fevereiro e março, em parceria com a Unicef, um aplicativo para que crianças possam fazer denúncias. Ela vai estar com acesso aí, baixa esse aplicativo no seu telefone, para que elas possam fazer essas denúncias de maus tratos. Lógico, vai ter trote, vai ter isso, alguém geralmente nunca, algum a gente sabe, nesse mundo onde o que é muitas vezes valorizado é a fala do adulto, mas a gente está dando voz à criança e ao adolescente. Isso é muito importante, porque, afinal de contas, eles são sujeitos de direitos, né? Eles são prioridade absoluta, então a gente precisa assegurar, tirar isso do papel. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado, Petrúcia. É realmente um avanço muito grande saber que no ano que vem teremos uma forma mais acessível para crianças e adolescentes acionar o Disque 100. E também para os outros falas, antes de passar talvez para Ian, eu convidaria os participantes que queira fazer uma colocação ou fazer uma pergunta, colocar no chat, só se identificar, dizer gostaria, para eu poder abrir para eles. E aí eu peço para Ian ser bem breve, para ter espaço também para os participantes poder se expressar. Obrigado, Petrúcia. Eu acho que é isso mesmo, e isso que você falou do diálogo é muito importante, né? Eu acho que um elemento que eu vejo que é muito importante e que a gente já viu como um agente de mudanças é, muitas vezes, o próprio patrocinador exigir que o clube, que a federação, a confederação, demonstrem as melhorias, os controles, até do ponto de vista reputacional, né? Você não vai associar a sua marca a uma agremiação que não tenha uma estrutura adequada, também em questão à criança e o adolescente, né? A gente viu há um tempo atrás, né, as questões relacionadas aos problemas que aconteceram na ginástica olímpica, por exemplo, e um medo de uma fuga do patrocinador, que não quer se associar a alguma prática ali que enfim, é obviamente condenável. Então, acho que também passa por isso, né? A gente está falando, às vezes, de grandes empresas que têm estruturas de compliance, de transparência na própria estrutura e que exigem isso de seus fornecedores. Então, eu acho que também é um elemento aí que vale a pena pôr aí em discussão, que, né, parte também dessa questão aí de haver um maior diálogo entre todos os agentes, né? Você está no mudo, Jonathan? Obrigada, eu concordo com você. Eu acho que é por aí. Eu acho que é mais essa questão mesmo de estar agregando, né, agregando valor à sua marca, acaba que você contribui, direto ou indiretamente, para a proteção da criança e do adolescente, né? E todos nós ganhamos, né? A sociedade ganha, as crianças ganham, as famílias ganham, a nação ganha. Isso é muito importante. Exatamente. Eu acho que também faz o vínculo com a ideia de que essa é uma luta internacional, que hoje a gente foca na nossa experiência aqui no Brasil, mas que a gente vê num mundo globalizado, essas são questões que perpassam as fronteiras nacionais e dá importância tanto de a gente poder compartilhar questões exitosas, espalhar boas práticas brasileiras, quanto poder olhar para fora e, às vezes, adaptar algo que vem de outro lugar para melhorar a situação aqui. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de comentar é que o fato que o Brasil é um país continental traz seus desafios muito distintos. A Petrúcia falando da experiência de encontrar, uma promotora encontrar uma criança ou adolescente do norte, lá no aeroporto Belo Horizonte,
eu preciso dizer, 2 dos meus filhos se profissionalizaram enquanto jogadores de futebol, e eu lembro de um dos meus filhos estava jogando, foi para um clube no estado de Santa Catarina, e que ele não ficou. Aí eu estava lá, eu encontrei um menino de 13 anos da Amazonas. Ele estava desde os 9 anos rodando pelo país, sem nenhum contato com os pais. Então, existe em todos espaços diferentes. O que eu queria levantar com isso é que na Europa você cabe a Europa dentro do Brasil, é quase perto de Europa. Lá tem regulamento da UEFA, por exemplo, que não permite que criança ou adolescente pode estar em outro país que não seja seu. Que talvez o equivalente no Brasil seria outro estado do que seus pais. Tem outro regulamento que não pode estar num clube a mais de 150 quilômetros, eu acho que da sua principal moradia. Então, são regulamentos próprios de uma confederação que foram introduzidos para melhorar a proteção à infância e juventude. Eu peço desculpas para todo mundo, que eu acho que eu travei o chat antes e as pessoas não estavam conseguindo escrever. Agora devem poder levantar a mão, escrever que gostariam de fazer uso da palavra. Enquanto não tivermos demanda, Rob, você gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que é muito parecido com o que tem sido dito. Eu acho que a gente tem que... A sensação que eu tenho é que, de forma geral, a tema de direitos tem sido muito deixado de lado. Assim, a gente precisa, a gente vê aqui que temos, eu sinto até, a gente está aqui com, a gente fala em inglês, né, cantando para o coral. A gente está cantando para o coral aqui para falar sobre direitos de criança e adolescente, mas é importante que esse coral também cante para outros. Então, a gente precisa multiplicar e para promover a valorização de direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes, além desse grupo de participantes de hoje. Eu acho que é mais um convite também para os participantes também fazerem parte desse amplificação dos direitos de criança e adolescente. Seria mais isso, assim. De novo, desculpe, a minha incapacidade tecnológica, eu abro o chat e abro em cima do meu microfone e eu não consigo voltar a falar. Acho que o Ramon trouxe uma questão bastante interessante também, que é de falar sobre como o país ainda é dominado por um esporte, que é o futebol, e não só o futebol, mas o futebol masculino. E como isso oferece uma barreira, de fato, ao direito da criança, porque no estatuto fala que a criança tem direito ao esporte e lazer na sua plenitude. Não é o direito a jogar futebol masculino, né? Então, acho que ele traz uma questão, outra, muito importante, porque sabemos que diferentes esportes contribuem coisas diferentes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, não é só a gente cuidar da proteção no nosso esporte, mas procurar ampliar a oferta de diferentes modalidades, especialmente ter esse olhar muito forte para a questão de gênero, para a inclusão, como a Petrúcia deu exemplo, a inclusão de povos indígenas, por exemplo, a inclusão
e a não discriminação por uma questão de cor, de raça, de etnia, ou de ter uma deficiência ou não. Então, esse pensamento do dever nosso é muito grande. Eu acho que o dever de todos acaba sendo grande para garantir a oferta do direito dentro do âmbito esportivo para todas as crianças e adolescentes que dela procuram e que nós sabemos que tem um potencial de risco que existe em todo espaço social e familiar, que nós precisamos trabalhar para minimizar, como o Ian colocou também, e Rob, Andressa, Petrúcia, essas questões de políticas de proteção, principal, apesar que são lá para normatizar a apuração, inclusive, de infrações, estão lá principalmente para prevenir contra desvios de comportamento, de ações que pode prejudicar crianças e adolescentes, até por outras crianças e adolescentes. E também existe para proteger os adultos. Acho que muitas vezes as pessoas falam, está lá para proteger a criança, o adulto está desprotegido, mas é exatamente o contrário. Uma política de proteção à criança e adolescente, ele serve para proteger o adulto que está cumprindo corretamente com o seu trabalho, contra qualquer fala ou alegação. E também está para proteger as crianças, está para proteger os adultos nas relações entre si, as crianças nas relações entre si, adulto com criança, criança com adulto. A questão aqui, temos uma colocação aqui do Reginaldo, falando da preocupação com a impunidade que existe. Que mesmo apurado uma questão, nem sempre, quando chega ao judiciário, torna-se muito complexo. Eu acho que o exemplo que entrou da ginástica olímpica, a pessoa acusada foi afastada, até por uma questão dos patrocinadores, mas qualquer processo jurídico em termos de julgar se for procedente ou não, e aí punir e eventualmente reparar para quem sofreu os danos, não andou, pelo menos que a gente conhece. E aí, nesse caso específico, trata de ser muito próximo da comunidade onde a SE trabalha. E aí temos 1 minuto. Agradeço, acho que os panelistas podem ver as colocações de todo mundo, aliás, todo mundo eu espero que está podendo ver. André. Então, eu gostaria de pedir para todos responder à colocação do André como uma forma de fechar, porque eu acho que é uma pergunta muito importante para todos nós, em todos os níveis diferentes, pedindo para ser bem breve mesmo. E aí eu vou começar, vamos de baixo para cima. Então, André, se você puder, em termos de amplitude, se você puder, você viu a pergunta do André no chat? Vi sim. Respondendo o André, é uma das preocupações que a gente tem. Então, o trabalho com as crianças e adolescentes, eles são feitos todos os dias, em todas as atividades, né? As atividades, ela ocorrem das 9 da manhã até as 17 horas. Então, a nossa preocupação é essa também. E aí a gente trabalha na prevenção.
Então, quando a gente está na prevenção, a situação ela acaba sendo menor para a criança, né? Ela tem a consciência de que isso não precisa, ela não precisa continuar esse ciclo. E o que a gente tem recebido aqui da nossa realidade são crianças com nível de ansiedade muito alta. Então, as atividades do esporte, eles vêm trabalhando toda essa questão e vêm minimizando isso, né? A questão da gravidez da adolescência, ela realmente está posta em todos os locais, é uma realidade nossa também, e que hoje na SER a gente não atende, né? Não está atendendo nenhuma criança, nenhuma jovem grávida, mas que é uma das nossas preocupações. Eu não sei se eu consegui te responder, mas a gente está trabalhando na prevenção diária. Muito obrigado, Andressa. E só para esclarecer, a SER está atendendo com medidas sanitárias desde o início de outubro. Retomou atendimento presencial dentro das possibilidades das normas legais do município de Diadema, do estado de São Paulo. Rob. Bom, respondendo essa pergunta, eu acho que a primeira coisa que a gente tem feito é fazer um monitoramento muito profundo sobre como que a pandemia tem mudado as circunstâncias dos nossos alunos. Então, a gente tem feito uma análise de acesso à internet, como que tem distribuído o tempo durante a pandemia, como que tem afetado a renda da familiar. A gente viu a renda cair por volta de, em média, 45%, se não me engano, muitos entrando abaixo da linha de extrema pobreza. Quem está conseguindo acessar auxílio do governo, quais auxílios que eles estão conseguindo acessar. Então, o fundamental, ao meu ver, é a gente monitorar como que as circunstâncias têm mudado e responder a essas circunstâncias. A gente tem oferecido bolsas de internet, por exemplo, para garantir que crianças que 20% do nosso público não tem acesso à internet. Então, a gente sabe, de fato, que as desigualdades que já existem em termos de progressão acadêmico e tudo mais vão ser aprofundados, isso é fato. E a gente sabe que 60% tem 10 mega. Então, a gente viu com base... E que a renda caiu de por volta de 50%. Então, a gente sabe que, com base nesses dados, que o acesso à internet desses alunos está em profundo risco, se já não existe, e que o acesso à educação não é igual. E que a gente vê o nosso papel como um papel de tentar, ao máximo possível, dentro da nossa capacidade, igualizar esse cenário. Em termos da gravidez na adolescência, uma coisa que está muito legal, inclusive amanhã a gente tem um bate-papo com o nosso grupo de trabalho, com a Andressa e a nossa educadora social que está aqui também, a Raquel, e também que a gente fez um intercâmbio com uma organização em Quênia, chamada Chamassa, onde vai ter, desculpa, eu falando demais, Jonathan, você me corta, mas onde os nossos jovens líderes estão compartilhando os maiores desafios que eles têm visto nas suas comunidades com um grupo de jovens líderes numa organização parceira chamada Chamassa em Quênia. Gravidez na adolescência tem sido um levantado. E eles estão passando por um curso de empreendedorismo na Unrio, um currículo da Unrio, tanto no Quênia quanto no Brasil, para elaborar um projeto liderado por jovens para tentar abordar esse tema, junto com o auxílio da educadora social Raquel, da equipe da Unrio e com os parceiros aí da SER, com a Andressa. Então, sim, a gente está dentro da nossa capacidade tentando abordar os diversos temas, estamos de olho em todos os riscos, o máximo possível, tentando analisar e nos aprofundar nos diversos riscos que essa pandemia tem levantado aos nossos beneficiários.
Obrigado, Rob. Eu sei que está um pouco distante do seu dia a dia, Ian, mas talvez queira apontar alguma coisa que se levantou para você. Não, realmente é um pouco distante do meu dia a dia aqui, então eu só tenho como, enfim, enaltecer e admirar o trabalho que é feito, ainda mais num momento como esse, né? Que as limitações que a pandemia trouxe para todos nós aí, enfim, cada um na sua área, na sua atuação, na sua limitação, já são grandes, e eu imagino que em trabalhos como esse que a gente está falando aqui, do Rio e do Acer, isso né, enfim, tem aí uma dimensão muito grande e um impacto na vida de todo mundo ali que é atendido pelos programas. Então, eu só tenho como elogiar e enaltecer o trabalho que é feito ainda num momento difícil como esse. Já, enfim, me despedindo, fico à disposição de todo mundo. Quem quiser me adicionar aí nas redes, no LinkedIn, etc., para a gente poder continuar esse diálogo, vai ser uma satisfação. Muito obrigado, Ian. E antes de passar a última palavra para Petrúcia, eu queria informar que o Grupo Internacional de Safeguards tem trabalhado com o Centro de Direitos Humanos e Esporte, que está realizando uma pesquisa mundial com crianças, adolescentes e jovens que pratiquem esporte, desde na comunidade a esportista de alto rendimento, e em sequência estarei encaminhando para todo mundo desse grupo aqui, que está participando hoje, e peço para todo mundo difundir o máximo possível. Uma pesquisa para tentar entender o impacto do Covid em crianças e adolescentes com relação ao esporte no mundo inteiro. Do ponto de vista das crianças e adolescentes, estará em português, espanhol, francês e inglês. E aí, para poder fechar, eu passo a palavra agora para Petrúcia. Bom, nós aqui, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional do Direito da Criança e Adolescente, já encomendou uma pesquisa sobre o impacto da Covid, né, em crianças e adolescentes, para poder nós, em cima de dados, com dados nas mãos, né, a gente poder trabalhar essa política pública voltado para esses impactos. Mas, já antecipando, a gente sabe, através das denúncias do Disque 100, né, que nós vamos ter alguns desafios, principalmente no retorno às aulas. Então, a gente já está dialogando com o MEC, né, com o Ministério da Educação, para que a gente possa estar trabalhando essas questões, não só vinculada à pandemia, né, o abuso, exploração sexual, mas também a questão da gravidez na adolescência, né, porque junto com o CRAS, com o CRES, então nós já estamos, porque o Ministério é um ministério de articulação, nós não executamos a política, né? Mas estamos também fortalecendo os conselhos tutelares, equipando esses conselhos com carros, né? Só o ano passado nós distribuímos, né, quase 600 veículos, né, para os estados, para municípios, né, do Brasil, para justamente fortalecer o Conselho Tutelar no atendimento à política de proteção à criança e adolescente. Então, estamos atentos e contamos com cada um de vocês aqui, né? Porque vocês são parceiros. Nós acreditamos que a política pública ela se efetiva também com a inclusão da sociedade civil assegurada lá no artigo 204 da nossa Constituição. Muito obrigada. Muito obrigado, Petrúcia. Muito obrigado, Ian, Robert e Andressa, por ter disponibilizado seu conhecimento, seu tempo para podermos realizar este webinar hoje. Agradeço a participação das pessoas que estavam junto conosco nesse tempo. Esperamos poder progredir com esta pauta da proteção à criança e adolescente